Após anos de luta para equilibrar um casamento marcado por dificuldades financeiras e longas horas de trabalho, o protagonista se vê em um ponto de ruptura quando descobre a traição de sua esposa, Melissa. Eles começaram a relação jovens, enfrentando desafios financeiros, mas à medida que a estabilidade chegou, os problemas se agravaram. O aumento de responsabilidades do marido em seu novo cargo de liderança gera uma crescente distância entre o casal, com Melissa cada vez mais frustrada e sozinha. Quando ele finalmente descobre que ela o traiu, ele se vê forçado a reavaliar tudo o que acreditava ser seu esforço para salvar o casamento. O parceiro de caso da esposa tentou me provocar, então enviei todas as capturas de tela para o advogado da esposa dele. Eles dizem para você esperar muito do casamento, mas você não pode esperar tudo. Você pode dar o seu melhor para superar os momentos difíceis, e ainda assim tudo pode desmoronar por algo completamente ridículo. Como sua esposa decidir que suas longas horas de trabalho eram uma boa desculpa para ter um caso. Não vou dizer que Melissa, 28, mulher, e eu, 30, homem, sempre tivemos um casamento de conto de fadas. Não tivemos. Nos casamos jovens. Não tínhamos nossas vidas totalmente resolvidas. Nos apressamos um pouco e não estávamos financeiramente preparados para a vida juntos. Eu ganhava pouco acima do salário mínimo e ela não tinha um emprego. É difícil manter o romance vivo quando você precisa juntar moedas para garantir que não vai dormir com fome naquela noite. Mas ao longo dos anos, as coisas melhoraram para nós. Fui promovido, troquei de emprego algumas vezes até ganhar um salário mais digno. Ela também começou a trabalhar. Não precisávamos mais fazer cálculos avançados para descobrir como fazer uma caixa de macarrão com queijo durar uma semana. Com a principal causa de conflitos no nosso relacionamento resolvida, tudo deveria ter ficado mais fácil, certo? Bem, de alguma forma, isso só piorou. O problema começou quando consegui um cargo de liderança. Houve um aumento significativo de salário, mas também muitas responsabilidades a mais. Eu não me importei. Era tudo pelo que trabalhei por anos. Estabilidade financeira e crescimento profissional. O sacrifício valia a pena. Melissa, por outro lado, não concordava nem um pouco comigo. No início, ela ficou empolgada. Conversamos sobre o que poderíamos fazer com a renda extra. Poderíamos começar a economizar para uma casa. Até falamos sobre a possibilidade de ter um filho no futuro. Estávamos otimistas. Mas então começaram as noites longas, as manhãs cedo. Os encontros cancelados por conta de prazos urgentes. De repente, Melissa não estava mais tão compreensiva. Ela reclamava sem parar sobre o quanto eu trabalhava. Não estava acostumada a ficar tanto tempo sozinha, mas achei que ela se acostumaria com o tempo. Pensei que encontraríamos um novo ritmo e faríamos funcionar. Isso foi um pensamento muito ingênuo. Para minha defesa, eu realmente tentei compensar. Organizei encontros semanais, planejei finais de semana fora, comprei pequenos presentes e sempre que estava em casa, me dedicava totalmente a ela, mas nada do que eu fazia era suficiente. Quando eu ficava até tarde no trabalho, ela mandava mensagens passivo-agressivas perguntando onde eu estava ou dizendo que esperava que eu estivesse me divertindo. Quando chegava em casa e queria descansar por meia hora, ela reclamava. Quando finalmente ia passar tempo com ela, me criticava por estar exausto, dizendo que não adiantava ter dinheiro extra se não podíamos aproveitar juntos. Tentei explicar que também não estava gostando daquilo, mas que era um sacrifício para o nosso futuro. Apontei que estava tentando compensar fazendo valer o pouco tempo que tínhamos juntos, mas era difícil quando ela passava esse tempo de mau humor. Não adiantou. Melissa se recusava a ver as coisas do meu ponto de vista. Dizia que eu estava escolhendo o trabalho em vez dela. Para ela, meus esforços não eram genuínos. Eram sinais de culpa. Isso me irritava, porque mesmo que houvesse um pouco de culpa envolvida, isso não tornava meu esforço menos real. Eu estava tentando equilibrar uma situação difícil enquanto construía um futuro melhor para nós. Não parei de tentar, mas comecei a sentir que meu coração não estava mais nisso. Qual era o sentido de me esforçar se para ela tudo era apenas um pedido de desculpas por abandoná-la? E não ajudava o fato de que ela não fazia nenhum esforço do lado dela. Tudo o que fazia era reclamar que eu trabalhava demais. Nosso primeiro grande desentendimento aconteceu enquanto assistíamos a um filme juntos. Estávamos no sofá e ela comentou: "Eu queria que pudéssemos passar mais tempo juntos." Suspirei, tentando manter a paciência, e apontei que estávamos juntos naquele momento. Ela revirou os olhos e disse que minha mente ainda estava no trabalho. Aquilo me irritou. Não era verdade. Eu saí do trabalho na hora certa.
Não olhei o celular, estava aproveitando a noite. Mas parecia que ela inventava motivos para me vilanizar. Dessa vez, deixei minha frustração escapar. Disse que nada do que eu fazia era suficiente. Ela se afastou e perguntou se eu estava a culpando. Respondi que não, mas a discussão escalou. Terminou com ela batendo a porta do quarto. Naquela noite, fiquei no sofá, me perguntando onde tudo deu errado. Por um momento, ela me fez pensar se a culpa era minha. Será que eu estava destruindo nosso casamento por trabalhar algumas horas a mais? Hoje, olhando para trás, é óbvio que não. Eu estava me esforçando ao máximo para equilibrar trabalho e vida pessoal. A pergunta que eu deveria ter feito era: por que ela era tão indiferente aos meus esforços? A verdade era que Melissa já havia desistido do casamento. As coisas só pioraram. Mais brigas, mais distância. De repente, parecia que ela não se importava mais. A verdade veio à tona quando um dia cheguei mais cedo em casa. Eu tinha dito que ficaria até tarde, mas queria surpreendê-la. Quando cheguei, a casa estava vazia. Esperei 3 horas até ela aparecer. Estava arrumada demais para uma saída casual com amigas. Quando me viu sentado no sofá esperando, parou no meio do passo. Seus olhos se arregalaram, mas ela tentou disfarçar. "Você chegou cedo?" Disse a ela que queria surpreendê-la. Ela me beijou na bochecha, mas parecia forçado. Perguntei onde esteve. Ela disse que saiu com amigas. Não acreditei. Não tinha mencionado nada. E sua roupa não era do tipo que usava para um encontro com amigas. Pedi que me dissesse a verdade. Ela insistiu na mentira. Apontei que sua saída e volta antes do meu horário normal sugeriam que estava escondendo algo. Foi aí que ela jogou a culpa em mim. "Você nunca está aqui. O que eu deveria fazer? Ficar sozinha para sempre?" Mas dessa vez, não deixei que me fizesse sentir culpado. A pressionei. Perguntei se suas amigas confirmariam onde ela esteve. Ela ficou em silêncio. Quando insisti, gritei. Nunca havia levantado a voz para ela antes. Ela começou a chorar. "Foi só uma vez, foi só hoje", disse soluçando. Meu sangue gelou. Perguntei: "O que foi só uma vez?" Ela afundou no sofá e confessou que esteve com outro homem. Perguntei há quanto tempo. Ela disse: "Apenas algumas semanas." Sabia que era mentira. Peguei o celular dela. Perguntei o nome dele 3 vezes antes de responder. Chris. Abri as mensagens. Eles conversavam há meses. Se encontravam há pelo menos metade desse tempo. Flertavam, zombavam de mim, relembravam as noites juntos. Joguei o celular na mesa e disse que passaria a noite na casa de um amigo. Ela tentou justificar. "Você me negligenciou. Chris me fez sentir menos sozinha." Não discuti. Apenas subi, arrumei minhas coisas e fui embora. Agora, estou na casa do meu melhor amigo, Mike, tentando processar tudo. Não dormi. Passei a noite revendo as mensagens que tirei print. Meu primeiro instinto foi salvar o casamento, mas percebi que era inútil. Melissa me ligou várias vezes, mas ignorei. Eu precisava seguir em frente. Atualização 1. Eu sei que prometi várias atualizações, mas as coisas aconteceram muito rápido. Pelo menos, parecia rápido para mim. Então, aqui vai uma grande atualização sobre tudo o que aconteceu depois que meu casamento desmoronou. No dia seguinte ao que me mudei para a casa do Mike, entrei em contato com um advogado de divórcio. Queria ter certeza de que tinha tudo coberto antes de tomar qualquer decisão. Meu advogado me aconselhou a começar a reunir o máximo de evidências possível, não apenas sobre o caso, mas também sobre quaisquer bens, contas compartilhadas e qualquer outra coisa que pudesse ser disputada durante o divórcio. A Melissa não parava de me ligar, e eu atendi uma vez para avisá-la que estava prosseguindo com o divórcio. Assim que ela soube, entrou em modo de culpa. Segundo ela, eu a levei a trair, e agora estava jogando fora nosso relacionamento sem tentar consertá-lo. Eu disse a ela que já tinha me esforçado o suficiente tentando consertar nossa relação enquanto ainda estávamos juntos. Ela retribuiu meus esforços me ignorando e dormindo com outro cara. Ela me acusou de ser frio e implacável. Para o crédito dela, ela não chorou dessa vez. Acho que estava cansada de fingir que se sentia culpada. Eu disse a ela que não havia nada a ser resolvido. Nosso casamento já havia acabado há muito tempo, antes de eu a pegar. Foi ela quem terminou, e eu só estava tornando isso oficial. Desliguei depois disso e não atendi quando ela ligou novamente. Ela não me mandou mensagens. Então fiquei surpreso quando recebi uma mensagem estranha que definitivamente não era dela. Droga, cara. Não pensei que você fosse descobrir assim. Não sabia de quem era a mensagem no início, mas senti um calafrio. Perguntei se era o Chris, e ele confirmou com um emoji sorridente e desdenhoso. Enquanto eu lutava para decidir o que dizer ou se devia dizer algo, ele continuou mandando mais mensagens. Que merda. Mas pelo menos você sabe agora. Não leve isso para o lado pessoal.
Ela me disse que vocês eram basicamente colegas de quarto nesse ponto. Não se preocupe, vou cuidar bem dela. Não conseguia entender qual era a intenção dele. Parecia que ele estava tentando me provocar, mas qual era o objetivo? Pensei em bloqueá-lo, mas ele enviou mensagens que mudaram tudo. Olha, a Melissa me disse que você já seguiu em frente. Sei que você vai usar as capturas de tela, mas não precisa arrastar minha identidade para isso. Minha esposa não sabe de nada disso, e estou realmente esperando que possamos manter assim. Fiquei olhando para o meu celular por 1 minuto, completamente incrédulo. Não conseguia entender o que a Melissa via nesse cara. Ele era claramente um idiota se achava que eu ia fazer algum favor para ele. E era definitivamente estúpido se não percebesse que ele acabara de me dar mais munição. O cara que destruiu minha vida era casado e me mandou uma mensagem direta com uma confissão. Não nos preocupamos em confirmar a identidade dele no tribunal, pois minha esposa não negou a infidelidade. E, honestamente, o Chris não era importante no processo. Mas aparentemente ele estava tão ansioso para não ser exposto que tentou apelar diretamente para mim. Não pude recusar o presente que me foi dado. Eu tinha a chance de me vingar dele. E a Melissa e eu poderíamos salvar uma mulher inocente que estava sendo enganada, assim como eu havia sido. Eu tinha o número de telefone do Chris, seu nome e o fato de que ele conhecia minha esposa. Não foi difícil encontrar suas redes sociais, especialmente porque o idiota tinha a foto dele como foto de perfil quando me mandou a mensagem. Assim que o encontrei, encontrar a esposa dele foi simples. Enviei um link para uma pasta que tinha tudo. As capturas de tela que fiz do celular da minha esposa, assim como as capturas da minha conversa com o Chris. Coloquei no título do e-mail, para o seu advogado. Ela me enviou um e-mail confuso, perguntando o que estava acontecendo. Eu contei tudo desde o começo. Ela me pediu provas, e eu disse que as capturas de tela eram autênticas. A única prova real que ela poderia conseguir seria confrontando o marido dela. Não fiquei surpreso por ela não ter me contatado depois disso. Eu era um estranho que apareceu e entregou informações que mudaram a vida dela. Era compreensível que ela não quisesse nada a ver comigo. Mas eu sabia que o trabalho já estava feito quando o Chris me mandou uma mensagem muito irritada. Estava cheia de xingamentos e ameaças. Não me preocupei com ele, eu só achei engraçado. Não me dei ao trabalho de responder além do mesmo emoji sorridente que ele tinha me enviado. A Melissa também estava furiosa. Ela me ligou gritando no telefone, reclamando de como eu era imaturo. Ela disse que isso era entre ela e eu e que eu não precisava arruinar o casamento do Chris. Ele era um cara doce que não merecia isso. Eu disse a ela para parar com essa palhaçada. Ele era um filho da mãe que destruiu minha vida e entrou em pânico quando percebeu que poderia haver consequências. Eu estava feliz de vê-lo sofrer e só sentia pena da esposa dele. A Melissa me contou que a esposa do Chris estava pedindo o divórcio e que ele estava desesperado para impedi-la. Ele até a bloqueou, por alguma razão. Isso parecia ser o que mais a irritava, o que me fez sorrir. Eu fiquei feliz em saber que eu não era o único sofrendo aqui. Melissa e Chris acharam que poderiam sair impunes, me desrespeitar e me culpar. Agora eles estavam pagando o preço. Bloqueei a Melissa depois disso. Não tínhamos mais motivo para nos comunicar. Só a vi no tribunal e mesmo assim não falei diretamente com ela. Nossos advogados cuidaram disso. O divórcio foi tão amargo quanto costuma ser. Mas as provas de infidelidade viraram as coisas a meu favor. As capturas de tela foram as estrelas do processo. Quando tudo foi finalizado, a Melissa recebeu quase nada. Ela está lutando para se manter, sem um marido obcecado pelo trabalho para cuidar e sustentá-la. Que azar! Nunca mais ouvi falar da esposa do Chris. Ela provavelmente me odeia, mas não me importo. Assim como eu, ela vai acabar aceitando que é melhor estar solteira do que presa em um relacionamento com alguém que não te valoriza. É difícil, mas ela vai se recuperar, espero, e vai encontrar felicidade novamente. Eu ainda estou trabalhando nisso para mim mesmo. Enquanto isso, segui em frente. Para ser honesto, ainda estou seguindo em frente. É um processo longo, mas sem ela me perturbando e me fazendo sentir culpado, consegui focar em mim e na minha carreira. Não me sinto mais como se estivesse andando sobre cascas de ovo. E percebi o peso que ela representava nos meus ombros antes. Estou fazendo um progresso real comigo mesmo, e minhas perspectivas nunca estiveram tão boas.